Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, em cores. Bom dia, galera. Para quem está ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você vai escutar depois, não está aqui comigo neste sábado maravilhoso, seco, quente de manhã em Brasília, Planalto Central, Distrito Federal. Vocês estão bom? Então tá. Eu tô boa hoje, estou super feliz, estou tão feliz que vou nem falar besteira nesse ponto, tô brincando. Você tá disposto, tá disposta hoje, gente? Pois põe-se, meu bem, porque tá começando mais um ambiente, a sua fonte de informação, discussão e inspiração sobre tudo que envolve o meio ambiente e as atualidades que moldam o nosso planeta. E ao final do episódio, por favor, não percam, porque ao final do episódio eu preciso contar uma novidade, gente, que eu fiquei sabendo ontem e fiquei muito feliz, que vai mudar um pouco o nosso rolê aqui de setembro e outubro, mas eu não vou falar agora, só no final do episódio, então segura aí que no final do episódio eu conto a novidade e como que vai ser o esquema aqui desse podcast em setembro e outubro. Então, simbora! Vocês estão preparados para o podcast hoje? O tema de hoje é ESG de novo. O que é ESG? É ambiente, social e governança, como no episódio 9 o Chicão já falou sobre ESG. E a gente está aqui falando dessa temática porque cada vez mais está sendo abrangida pelas empresas, né, pegando tudo isso e entrando nesse contexto de adaptações e mudanças climáticas, e a gente vai entender um pouco sobre isso com um exemplo real hoje. Então, o episódio de hoje é ESG no mundo corporativo, um exemplo da educação. Então, a gente vai receber o Juliano Griebler, depois ele vai falar se eu falei o nome dele certo. Então, o Juliano é diretor das Relações Institucionais e de Sustentabilidade da Cogna Educação. Ele é cientista social com mestrado em Ciência Política pelo UFPR, como a gente falava na UNB, desculpa, Juliano. Tem MBA em Economia e Gestão Estratégica pela Fundação Getúlio Vargas e cursos de especialização em Global Advocacy pela de George Washington University e de Liderança em Sustentabilidade Corporativo pela Saïd Business School da University of Oxford, que chique. Também fui lá, fiz curso lá, legal. É vice-presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, ANUP, e membro do Conselho Curador da Fundação Pitágoras. Sim, gente, o Juliano não está presencialmente aqui porque Covid ainda está rolando e está imperando. Então, nós estamos, gente, hoje inaugurando a nossa entrevista online. Bom dia, Juliano. Seja muito bem-vindo ao Ambienta. Como você está hoje? Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no podcast. Tá super foda da moda, né? Pegar Covid hoje em dia, mas enfim, peguei. Que bom que a gente conseguiu encontrar essa alternativa de fazer o bate-papo online. Sim, gente, é super difícil esse homem, viu? Eu tô tentando desde junho trazer ele pro podcast, tá? Só agora que a gente conseguiu. E eu falei, não vai ser um Covid que vai, deixar de fazer esse episódio, por favor. Juliano, me conta um pouco. O povo gosta de uma fofoca, sabe? Inicial, aquele burburinho, aquela fofoquinha. Então, me conta um pouco da sua trajetória de cientista social a sustentabilidade, trabalhar com sustentabilidade e relações governamentais, tendo com esse foco. Assim, como é que foi essa trajetória sua? Como é que você se inspirou, teve vontade de trabalhar com isso, com esse assunto de sustentabilidade hoje, assim? De onde veio essa ideia, assim? Conta aí um pouquinho pra gente. Bom, claro, quando decidi fazer ciências sociais, né, eu fui com aquela visão de, sem saber o que era o curso exatamente, gostava de ler, queria mudar o mundo, então eu acabei escolhendo ciências sociais, zero visão de mercado de trabalho, mas acabei escolhendo na época ciências sociais e gostei muito do curso da área de Sociologia e Ciência Política. Desde essa época eu tinha vontade de acabar pesquisando a área de sustentabilidade, então fiz alguns projetos de pesquisa nessa frente, mas naquele período eu acabei enveredando pela ciência política de fato e pela atuação política, ação de grupos de interesse, processo decisório. E entrei nessa linha e trabalho, né, há mais de 15 anos com políticas públicas. Legal. Então, nesse período que eu trabalhei com políticas públicas, eu consegui continuar acompanhando, discutindo a temática de sustentabilidade, mas eu assumi novamente essa atuação mais focada em sustentabilidade a partir de 2020. Uhum. E foi quando na Cogna Educação me deram o desafio de tocar a área de ESG da companhia, de sustentabilidade. Uhum. Então, nós tínhamos um time já de impacto social, que trabalhava muito com responsabilidade social corporativa, relatório de sustentabilidade, e a gente entendeu que era o momento de impacto social virar, de fato, mais de sustentabilidade.
Uhum. E aí, então, veio toda essa procura por especializações, qualificações, para conseguir, de fato, estar a par do assunto. E aí, desde então, vem atuando com a temática, Uhum. muito voltado para a parte de direitos humanos, né, impacto social, diversidade e inclusão, que é o aspecto que pega muito na área de educação. A gente Uhum. pode falar depois, quando a gente fala sobre essa caixinha, né, ESG, que é o A que está linha sendo social, utilizado né? para padronizar e avaliar sustentabilidade. Num setor de educação, o que se entende que a gente mais impacta e mais tem risco é no aspecto social, né? Porque nossa atividade por si só gera pouco impacto ambiental, mas eu tenho uma grande responsabilidade social. Então, essa é um pouco da minha trajetória. Moro em Brasília, trabalho na Cogna Educação. A Cogna é o maior grupo educacional do país. A gente atua desde do ensino básico até lifelong learning. Então, nos 2 aos 100 anos, a gente gosta de falar, nosso propósito é impulsionar as pessoas a serem uma melhor versão, independente do estágio da vida que elas estiverem. Então, Uhum. se ela quiser fazer um curso de idiomas, um EJA, um técnico, uma graduação, uma pós, uma especialização no futuro, a gente quer estar lá para ser esse parceiro. E a gente sabe da responsabilidade que a gente tem com esse propósito, né, com a atividade educacional num país como o Brasil, que a gente sabe que ainda tem muitas deficiências, né, no sistema educacional, que a gente precisa desse trabalho do setor público, privado, com esses fins lucrativos para conseguir, de fato, avançar nessa agenda. Então, já fui falando outras coisas, Carol, mas esse é um pouco o resumo de como eu entrei na área de sustentabilidade e onde eu estou atualmente. Sim, maravilha, obrigada. Super completo, né? E realmente, quando a gente fala de educação, né? Assim, lógico que o social pega mais, e aí, como você falou, né, o governança entra aí nessa relação com o governo e, né, pegando toda essa esfera, né? Tipo, relação entre empresas privadas e governo, e fazendo essa ponte com as pessoas que vão entrar na educação, né? Ou seja, a galera que está de ponta ali, né? Os alunos, etc., que são interessantes. E tentar construir essa relação. Isso é bem interessante. Bom, vamos começar quase do começo, porque a gente já falou aqui de ESG, então a gente já sabe, só recordando, porque relembrar é viver, o E é de Environment, o S é de Social e o G é de Governance. Então, traduzindo, é ambiente, social e governança, que é o tripé da sustentabilidade. Então, se a gente pensar na sustentabilidade lá de trás, de 1986, do relatório de Brundtland, que eu não esqueci de falar esse nome, veio o desenvolvimento sustentável com esse tripé ambiental, social e econômico, na verdade, que falava, né? Então, transformou de governança, que é justamente para a gente ter essa linha, essa vertente política e mais em voga dentro da sustentabilidade. Então, a gente já falou um pouco exatamente o que é isso, como é que está hoje e tal. Foi muito produtivo no episódio 9 com o Chicão. E se a gente pensar, então, porque a gente não chegou para falar sobre mundo corporativo, como que isso está sendo visto dentro do mundo corporativo e como que isso está sendo aplicado dentro do mundo corporativo, né? No caso, obviamente, que você sabe de educação, você já falou um pouco aí desse social, mas você poderia falar um pouco mais quais são as ações, sei lá, de cada vertente que são aplicados de fato e alguns resultados que você tem de alguma mudança, assim, como é que é isso dentro do mundo da educação? Isso é bom falar. Perfeito. E eu acho que você trouxe bem essa questão que é um tripé, né, da sustentabilidade, essa discussão. Costumo dizer que sustentabilidade é que nem as regras anticorrupção e de compliance. Elas não vão afrouxar, elas vão ser cada vez mais exigidas e mais necessárias. Hoje em dia, a gente está fazendo essa envelopagem ou colocando nessas caixinhas que estão chamando de ESG. Antigamente foi responsabilidade social corporativa, antigamente era seguridade no trabalho, outros assuntos. Hoje em dia é ESG. Então pode ser que daqui a algum tempo ESG deixe de ser relevante, mas sustentabilidade não vai ser. Ele pode assumir uma nova roupagem, né? E do ponto de vista do mundo corporativo, antes tinha essa nomenclatura de responsabilidade social corporativa, o que as empresas têm de responsabilidade para além do seu objetivo de lucro, mas a gente teve essa mudança também na interpretação do que é importante para a empresa, né? Que eles falam, saiu do capitalismo de shareholders para o capitalismo de stakeholders, né? Então, não olhar só para quais são as vontades dos investidores, mas para todos esses múltiplos stakeholders que fazem parte de uma companhia. Uma companhia não é uma ilha, né? Ela está inserida na sociedade, na comunidade que ela está presente, os colaboradores, fornecedores. Então, passou a ter esse olhar de que eu estando atento para meus colaboradores, meus clientes, meus fornecedores,
o governo com quem interage, o órgão regulador, o terceiro setor e os investidores, todos têm um peso no sucesso e na preparação da companhia para ela conseguir, claro, maximizar os seus riscos, mas também maximizar a sua participação na sociedade. Isso traz diversos benefícios, né? Porque às vezes o pessoal acredita que uma agenda de ESG ela é contrária a uma agenda de sustentabilidade financeira. E não é verdade, né? Quando eu faço ações voltadas aos meus colaboradores, algumas empresas podem pensar, não, mas isso não traz recurso. Claro que traz, isso traz retenção de talentos. As pessoas querem trabalhar com a gente, eu vou ter boas pessoas trabalhando com a gente. Quando eu falo da questão ambiental, tem toda a preocupação da gente conseguir, claro, não gerar impacto, mas também é possível ter benefícios. Quando eu uso energia do livre mercado, energia renovável, eu pago menos juros. Então, eu estou causando menos impacto ambiental e estou trazendo menos impacto financeiro para a companhia. Acaba sendo uma estratégia alinhada com o propósito. Então, nos anos de 2019 e 20, começou a crescer muito a temática de ESG. Acho que a pandemia também trouxe um pouco mais forte esse tema. Então, 2020, 2021 subiu muito a temática de ESG. E eu digo que juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque os investidores começaram a olhar muito para isso e os colaboradores, empresas também tinham muita vontade de fazer ações voltadas para isso. Então abriu uma oportunidade, um espaço de fato, colocar a agenda no centro, né? E de também amadurecer e consolidar o que é essa agenda de ESG. E agora, até vocês devem acompanhar que tem um efeito rebote já, né? Porque nos Estados Unidos, eles chamam a agenda de ESG de woke, né? Então, eles têm uma agenda anti-woke, porque eles entendem que a agenda ela é só uma pauta progressista que não impacta nos resultados. Então, até alguns fundos de investimento que foram muito reconhecidos por puxar a agenda de ESG, como a BlackRock, que é um fundo que todo ano o Larry Fink publicava uma carta falando sobre a importância, etc. Eles estão reduzindo a utilização da sigla, a temática, mas ainda cobram. Então, a tendência é que as empresas foram com muita sede ao pote, né? Quiseram muito fazer agenda de ESG, e tudo virou ESG, então teve muita coisa que era marketing, etc., que o diversity washing, o greenwashing, essas coisas que foram chamadas de ESG. Agora, com essa pequena retração, a gente está entendendo que o que é de fato o ESG vai continuar, o que é o core dela, o que é essa gestão de indicadores socioambientais, unindo a estratégia financeira da empresa com a sustentabilidade dos recursos, a sustentabilidade social. E então, como que uma empresa olha para isso? Eu acho até que as empresas de capital aberto, como são as nossas, elas olham com muita mais atenção, porque elas têm muitas regras de métricas, indicadores, rankings, índices que eles participam, que você tem que preencher formulários enormes, comprovar com evidências para testar de fato aquilo que você diz. Uhum. Então, a gente tem formulário de referência da CVM que preenche, que traz um monte de quesitos de ESG hoje em dia. A gente participa da sustentabilidade empresarial da B3, que também traz uma série de requisitos e evidências. Então, assim, o olhar de uma companhia de capital aberto é você conseguir levar em consideração o que é importante para esses múltiplos stakeholders, ter isso alinhado com a estratégia da empresa e garantir que você, de fato, está maximizando o impacto social que você pode maximizar e fazendo uma boa gestão dos resíduos ambientais, garantindo que você está preservando os recursos dessa geração para a próxima, e tudo isso de forma comprovável, com evidências, com processos e com indicadores. Por isso que você falou a governança é o pilar, né? É a base de tudo, na verdade. Se eu não tiver governança, como eu garanto que eu estou fazendo um bom projeto social, um bom projeto ambiental? Fica Porque a tudo gente separa solto, né? Sem governança. Fica solto, assim. Como que eu vou garantir que eu tenho de fato um processo para testar aquele impacto ambiental, social que eu tô dizendo que eu causo, né? Então, a gente separa nos três pilares, é quase como discussão, falando de sociologia, ciência política, os tipos ideais, né? A gente separa os três pilares, mas na realidade eles são transversais, né? A gente não consegue falar de risco social sem falar de risco ambiental, né? Quem são as pessoas mais afetadas por riscos ambientais? As pessoas de maior poder aquisitivo. Então, está entrelaçado com a questão social. Mas é um tipo ideal para você poder padronizar e avaliar como as empresas estão desempenhando em cada um desses pilares. Legal. Nossa, você falou de tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Desculpa. Não precisa pedir desculpa. Eu adoro, assim, é porque eu estava aqui pensando que até juntando assim um pouco com o que o Chicão falou, que é justamente essas questões dos índices, as questões das certificações e dos indicadores, e que o que eu fico pensando é que
eu acho que até por isso que talvez causou esse greenwash, etc., que a gente viu, né? E até eu até te perguntar se você viu aquele documentário do Financial Times, do Quem que Matou a Festa do ISG, não sei se você já assistiu ou não. Ah, só li a respeito, não assisti. Ah, pois, então, depois você assiste, assim, é Não bem faz bacana. tempo. É, e aí, e eles trouxeram justamente isso, assim, que eu acho que para mim, obviamente, numa visão de cientista, né, e que estudou um pouco sobre o assunto, é a falta de padronização em termos de tanto das certificações, porque cada certificação, você falou da B, né, B3, então assim, cada certificação tem sua lista de indicadores, né, e produz índices, né, para classificar justamente quais são as empresas mais ou menos, enfim, que, né, dentro daquele patamar, dentro daquela variável, né, daquela variabilidade dentro daquele índice, está mais ou menos sustentável, enfim, de acordo com cada um desses pilares que a gente tem do ISG. Conta um pouco sobre isso, assim, como por exemplo, assim, no ambiente, pensando no estamos pensando na vertente ambiental, a gente tem, o que eu quero saber é o seguinte, assim, você tem várias certificações, tem certificações que são específicas para cada um desses pilares ou não, ou coloca tudo dentro do mesmo pacote, e como que, por exemplo, no ambiente, né, se a gente está falando de meio ambiente, quais são os principais indicadores, o termo social, quais são os principais indicadores? Você pode falar assim, um pouco mais sobre isso, por favor, Juliano, para a galera entender melhor como que rola, como é que é esse rolê, né, dentro do mundo corporativo. Tá sem som, peraí. Tá, ele tá Opa, sem som. desculpa. Aê, pronto. Eu que mutei aqui, desculpa. Tranquilo. A questão da falta de padronização é uma dor muito grande, tá? Porque, por exemplo, quando eu respondo formulário de referência CVM, é um padrão. O IS da P3 é outro padrão. Aí tem o MSI, que é um ranking, é outro padrão. O CSA, da Standard Poor's, é outro padrão. O Sustainalytics, é outro padrão. Então, assim, você acaba tendo que responder, às vezes, a mesma Coisa. informação, só que eles pedem de uma forma diferente. E Uhum. aí isso acaba tirando um pouco o brilho da área, né? Porque ao invés de você estar pensando em projetos sociais, ações ambientais que vocês podem implementar, foi uma dor que foi identificada, tá, nas empresas. Boa parte do tempo do time de sustentabilidade acaba sendo para a coleta de indicadores e resposta desses processos. Então, o que a gente tem até feito aqui é muito procurar como que eu consigo automatizar essa coleta de indicadores para o time poder gastar o tempo deles, de fato, procurando esses processos, projetos ambientais e ações é a parte mais interessante, a gente agrega mais valor do que só ficar coletando indicadores. Exato. Agora, como a gente vê isso dentro da empresa, tá? A gente já publica o relatório de sustentabilidade há muito tempo, tá? Desde 2009, 2010. Em 2013 e 2014, a gente seguiu já o relatório no modelo do GRI, que é um padrão de sustentabilidade. Então, a gente já tinha políticas de responsabilidade social corporativa, divulgação dos rankings indicadores. E em 2020, a gente até fez uma pesquisa com investidores para entender como eles enxergavam a nossa agenda de ESG. E a gente refez nossa matriz de materialidade, que a gente pergunta para todos os nossos stakeholders quais são os temas que eles acham importantes, que a companhia tem que prestar atenção para tratar. E entendendo que a gente já tinha uma maturidade suficiente sobre o assunto, em 2021 a gente começou um processo para divulgar metas públicas, né? E que a gente entendia que era a próxima fronteira nossa agenda de ESG, a gente tem metas públicas para a gente fazer esse compromisso com a sociedade, né? A gente fala, olha, até 2025 eu quero atingir esse público, essas metas, e eu estou me comprometendo com todo mundo aqui ao fazer isso, né? E aí, nesse nosso trabalho de fazer as 14 metas públicas, a gente chama Compromisso Cogna por um Mundo Melhor. A gente fez um trabalho bastante grande também, interno e externo, para entender o que era de fato relevante. E a gente chegou em 3 metas ambientais, 9 metas sociais e 2 metas de governança. E a gente procurou endereçar, eu estou puxando isso porque vai responder a tua pergunta. A gente procurou endereçar nesses compromissos os temas que nós julgamos importantes para uma empresa de educação atuar na temática de sustentabilidade. Tá? Então, tem a parte da gente ter uma gestão interna nossa e implementar as melhores práticas dentro do grupo. E aí, por isso, a gente fez 2 metas. Uma é a gente usar 90% de energia renovável na nossa operação. E a outra meta, que ela começou bastante modesta, mas foi ampliada, era a gente mensurar nossa emissão de gás de efeito estufa, porque até então a gente não tinha um inventário.
Ah, E a partir legal. do momento que tiver a mensuração, eu propor uma meta de redução da emissão de gás de efeito estufa. Uhum. Então, essas duas metas eu levo muito para dentro da empresa. Como que eu melhoro minha gestão dos resíduos, dos indicadores ambientais, quanto que eu gasto de água, quanto que eu gasto de energia, todas essas, você tem uma política de risco ambiental, você tem uma política de biodiversidade, você tem uma política de sustentabilidade dos fornecedores. Então, é muito essa parte de processos, políticas, gestão, e a gente conseguiu apresentar o inventário de gás de efeito estufa, fizemos ele retroativo 4 anos, ganhamos o selo de ouro do GHG Protocol, que faz a Olha que avaliação da legal. qualidade dos Uhum. inventários. Uhum. Então a gente conseguiu ter uma boa gestão de indicadores e a gente propôs uma meta de redução de 50% da nossa emissão de gases de efeito estufa em 10 anos, tá? Então a Uhum. gente anunciou no ano passado e até 2032 a gente quer reduzir em 50% a nossa emissão de gases de efeito estufa. Oh, que maravilha. E e aí a outra parte que a gente falou, enquanto empresa de educação, como que a gente consegue ajudar a mudar esse jogo da sustentabilidade, né? Como que a gente consegue, de fato, participar? E a gente chegou à conclusão que era educando, né? Então, fazendo o que a gente sabe fazer. E aí a gente colocou uma meta de impactar 1,8 milhão de pessoas com conteúdo de educação ambiental. Olha, Então, a gente tem muito bom. procurado caminhos para a gente conseguir levar a educação ambiental para os nossos diferentes públicos. E aí a gente tem feito parcerias, a gente fez adesão ao movimento do Pacto Global Ambição Zero também, a gente se juntou também com Escolas pelo Clima, que eles fazem uma série de ações também voltadas para a educação ambiental. A Fundação Pitágoras, que eu faço parte do conselho, tem um projeto chamado Mutirão das Árvores, que ele visa conectar plantio de árvores com educação para as escolas. Então a gente começou a pensar em uma série de ações para conseguir atingir essas metas. Então eu Uhum. falei só 3 delas, mas acho que elas trazem um pouco quais os tipos de indicadores que a gente está olhando, né? Então, os rankings, olha se a gente tem processos, políticas e evidências. Você tem uma política ambiental, uma política de sustentabilidade, uma política de riscos, uma política para fornecedores, como que eu encaro tudo isso na minha gestão? Uhum. E aí, a gente divulga trimestralmente indicadores de quanto que eu estou gastando de água, quanto que eu estou gastando de energia, quantas denúncias nosso canal confidencial teve, qual que é a diversidade da empresa, vários dados que não são só financeiros, mas também relacionados à temática social, ambiental e de governança da empresa. A gente divulga esses dados trimestralmente e no nosso relato integrado, depois tudo consolidado. Nossa, que legal. É muita coisa, né? Eu fico pensando assim, gente, precisa de tanta gente, porque cada coisa que você quer atingir tem todo um processo, aí você tem vários projetos aí, né, assim, para atingir um indicador. Assim, gente, um indicador, redução de, sei lá, de emissão de CO2, mas redução de emissão de CO2 envolve transporte, envolve você ver fornecedores, a questão do transporte dos fornecedores até chegar lá né, em cada uma das instituições que compõem, né, a Cogna. Além disso, você tem também, não sei se isso chega, mas você tem, só explicando, né, assim, para a galera, a questão do transporte dos funcionários, transporte dos alunos, etc., porque, querendo ou não, se a pessoa está em deslocamento para um determinado, né, instituição de ensino e educação, obviamente você vai ter emissão ali, e isso deve ser calculado, porque se a pessoa está indo para a direção, né, está indo para aquela instituição, acaba que também entra aí como um gasto ou uma emissão de GE, né, gás de efeito estufa. Além disso, tem a questão dos resíduos, como é que trata os resíduos? Não é só um tipo de resíduos, tem os resíduos sólidos secos, que são os papéis, né, que às vezes pode até se a gente falar que são orgânicos, né, eu já ouvi falar o pessoal daquela minhocasa que fala assim, se já foi orgânico um dia, então é para ir para orgânico. Então, assim, mas depende, né? Porque tem muita questão do impacto químico ali daquele material orgânico. O papel tem questão né, de embranquecer e etc. Então, assim, tipo, é muita coisa para pensar, né? Tipo, custos envolvidos, né? Custos ambientais, resíduos de banheiro, resíduos não sei o quê, resíduo da alimentação. Então, assim, meu Deus, é um mundo, né? Então, se você pensar só na educação, você vê o tanto de coisa que tem ali para ser feita e que a gente às vezes nem imagina. Assim, eu sempre falo que o óbvio precisa ser dito. Então, o óbvio para você, o óbvio para mim, que já está nessa área, eu falo, a gente precisa falar disso o tempo inteiro, porque as pessoas às vezes não pensam. A gente tem o custo, assim, tem um custo, não só é um custo financeiro de pessoa pegar ônibus ou pegar transportes, etc., mas tem um custo ambiental, que são as emissões, um custo social, que é de aceitação, né, essa questão da diversidade sociocultural que a gente tem no Brasil enorme. Então, assim, são várias pequenas caixinhas que a gente tem que olhar para a gente conseguir efetivamente internalizar o ESG dentro das empresas e não tornar isso um greenwashing, né?
E por isso que é tão difícil, eu acho que por isso que é desafiador, na verdade, eu acho que por isso que muitas empresas acabam fazendo greenwash. É mais fácil falar que a gente faz e não mostrar, e não dar indicador, e não botar no relatório, digamos, né, do que fazer isso que vocês estão fazendo, né, que é louvável, eu acho, assim, que é um exemplo, na verdade, que a gente pode mostrar aí como que isso pode ser feito. Eu falei demais. Eu falo muito, viu, Juliano? Não repara não. Mas, Carol, você falou umas coisas muito, muito importantes, porque assim, quando a gente fala de uma faculdade, uma universidade, o pessoal esquece que ela é uma mini cidade, né? Isso. Eu tenho uma fazenda, eu tenho um hospital laboratório, eu tenho produto químico. Então, quando a gente começou a fazer o inventário, as consultorias que nos apoiaram também ficaram surpresas, porque elas pensaram, não, vai ser fácil, educação, não tem tanto impacto ambiental. Aí, quando eles foram ver a realidade do que é uma universidade, é uma minicidade, né? É. Então, não é simples. E quando a gente fala de estabelecer metas, eu acho que a graça é assim, a gente não sabe como a gente vai atingir elas ainda. Uhum. Mas propondo a isso vai nos obrigar a estudar, procurar um caminho, entender o assunto e conseguir propor um caminho. Se fosse uma meta que eu já sei como atingir, que é fácil, então não é uma meta, né? Aí não tem porque eu estar estabelecendo uma meta. Agora, a gente propõe metas que são desafiadoras, que a gente pensa, putz, não sei como a gente vai chegar lá, mas a gente vai estudar o assunto para conseguir chegar. E o último ponto, eu acho que a gente fala, é muito assunto, é muita coisa, né? E como que a gente não fica submerso nisso tudo e fica perdido em tantos temas? Acho que por isso tem muito esse chavão da jornada ESG, né? Uhum. E é uma jornada que eu não vou conseguir lidar com tudo ao mesmo tempo. Eu não vou conseguir lidar com todos esses indicadores e problemas, e talvez nem todos sejam importantes do meu negócio, do setor que eu estou presente, né? Então, quando eu falo uma mineradora, putz, tem uma questão ambiental muito forte, tem uma questão de impacto em sociedades tradicionais muito grande, tem uma dificuldade de diversidade muito maior. Então, assim, eles têm os temas e as áreas que são mais importantes para eles lidarem. Quando eu falo de educação, é um outro conjunto de temas, riscos, mas é uma jornada porque eu não vou conseguir lidar com todos ao mesmo tempo. Eu vou ter que escolher agora. Eu reconheço, acho que SG é isso, você joga uma luz sobre a empresa para identificar os pontos fracos. Então eu reconheço que eu tenho pontos de melhoria. Nesse Uhum. momento, eu vou lidar com esses assuntos. E aí, assim que eu conseguir começar a lidar com isso, eu também vou endereçar os demais. Mas eu estou focando nisso porque se for lidar com tudo ao mesmo tempo, a gente não sai do lugar. Uhum. Então, Uhum. a gente vê isso, por exemplo, a temática de diversidade. Às vezes começa com uma questão de gênero, diversidade racial, questão de PCDs e etc. Então, às vezes, as empresas não conseguem lidar com tudo ao mesmo tempo, não fazem nada. Mas acho que o caminho é você começar a identificar onde é que estão os gargalos, as principais dores e começar a fazer ações para cada um desses grupos até você conseguir ter, de fato, todos endereçados, né? Uhum. Porque senão a gente acaba ficando assoberbado pela quantidade de tema e de ação necessária. Sim, é um mundo, assim, e precisa focar, né? Se você não focar ou quer resolver tudo de uma vez, você não resolve nada, né? E acaba entrando aí no greenwashing. Isso que você falou, estava aqui pensando no que você estava falando, e está relacionado com a questão da padronização, né? Por que é tão difícil padronizar, eu acho, assim? Por que cada uma das certificações tem o seu padrão e aí você acaba repetindo coisas, ou seja, aquilo que você falou, né? Tendo que colocar índices e indicadores, sendo que você já colocou no outro, mas para você conseguir esse tipo de certificação, você tem que fazer de novo de um outro jeito. Eu acho que é justamente pela questão, lógico, que a gente ainda talvez não teve um consenso do que cada um esses tripés, né, desses 3 fatores tem que ter, mas é justamente isso que você falou, assim, a escola é um mundo, a coisa de minério é um outro mundo, a agricultura é um outro mundo. Então, dentro de cada uma desses mundos, né, que a gente tem aí para construir, né, o sistema produtivo e tudo, né, dentro da economia, são diversas métricas que tem para cada uma das coisas. Então, é isso que você falou, questão do ambiente, de uma mineração. Pô, mineração, o risco ambiental é enorme, né? Como a gente já viu, 2 exemplos no Brasil. Então, assim, o risco ambiental e social também é enorme, o que é diferente da educação, o que é diferente da agropecuária, né? A agropecuária a gente está envolvido mais, lógico, tem um risco ambiental, mas um risco social muito grande também, que é o de saúde. Então, assim, você tem vários quesitos que talvez, eu acho, que dificulte essa padronização que, que a gente acha como cientista deveria ter, mas que acho que muito desafiador de ser alcançado, né? Então, não sei, o que você pensa sobre isso? Não, acho que faz sentido. E é interessante porque quando você participa de rankings, indicadores, muitos deles segmentam depois por serviço, né?
O ISO é o que pega todo mundo que participa, mas você Uhum, pega outros indicadores internacionais, eles falam, não, qual que é a tua categoria dentro da indústria de serviço, dentro da indústria de bens de consumo, para uhum, conseguir trazer uma aproximação. Mas o problema é que é isso, tem muitos fundos, investimentos e agências de ranking que disputam entre elas também, né? Porque por isso que cada uma delas quer ter o seu próprio método para mostrar qual que é o melhor método, qual que é o que traz a melhor gestão e o melhor resultado. E aí tem as entidades internacionais que buscam padronizar. Então, hoje em dia tem uma tentativa de buscar trazer isso para uma padronização um pouco mais única, né? uhum, Mas ainda está nesse processo. uhum, Mas é isso, acho que a grande vantagem é essa maturidade que a gente vai ganhando a respeito da gestão dos indicadores, né? A uhum. gente é uma empresa muito grande. Sim. A gente está, hoje em dia, em mais de 3 mil municípios, temos 25 mil colaboradores. Quando a gente fala de educação, a gente tem mais de 1 milhão de alunos no ensino superior, tem 2 milhões de alunos no ensino básico, que estão nas nossas escolas parceiras. A gente participa do PNLD, hoje em dia nossos livros chegam a 18 milhões de alunos da rede pública, então todos os números são muito grandes, né? Uhum. Mas a gente só consegue ter uma gestão adequada e devida se tiver processo, se tiver gestão, e eu acho que por isso que está diretamente conectada com a pauta de ESG, né? Se eu não conseguir gerir tudo isso, como que eu vou conseguir garantir que eu estou sendo de fato tendo os resultados que eu digo que eu tenho, conseguindo fazer da melhor forma, atendendo as necessidades da comunidade local que eu estou presente. Uhum. Então, acho que vem muito nessa esteira. E a gente conversa muito também, Carol, com escolas e faculdades menores que também querem pegar a temática de ESG, ou ONGs também. E daí a gente fala, olha, você tem que entender como que isso é importante para o público de vocês, para a realidade de vocês. Porque o tipo de ESG que uma instituição que é de capital fechado, sem fins lucrativos, etc., vai ter com a agenda diferente da nossa, né? Porque Sim. eu tenho um controle muito grande. Agora, uma menor, talvez não precise desses controles que eu tenho, mas tem outros pontos que para ela vão ser importantes. Então, tem isso de conseguir entender para cada realidade. Acho que é o conceito, né? O que é o conceito? Essa questão da sustentabilidade, direitos humanos, como que eu vou aplicar isso para a natureza daquela instituição? Exatamente, exatamente. E ainda tem a questão é isso que você falou, no caso de empresas, a questão da inovação de sair na frente. É isso que você falou, tem cada empresa e etc., que faz seus índices e indicadores, e querendo ou não, sair um pouquinho a mais, tipo um a mais, assim, marginal, um aumento marginal, como a gente fala na economia, de mais uma coisa inovadora que ela fez, pronto, ela já sai na frente, aí todo mundo vai querer aquele índice, aí todo mundo vai, né? Porque, querendo ou não, se há uma empresa que está fazendo isso, né, e não um organismo internacional, é porque ela tem algum interesse por trás, gente. Tem um interesse financeiro ali, que ela ganha com inovação, ganha com valorização na bolsa e etc. Quando a gente está falando de capital aberto aí, que é o que o Juliano trouxe. Capital fechado quer dizer que não está na bolsa, ninguém pode comprar suas ações. É mais ou menos isso. Está só simplificando aí esses rolês para a galera entender. Só uma pausa agora, um momento, gente, que é aquele momento que eu peço para você seguir a gente no canal. Então, segue a gente no canal, né? Ajuda a gente. Nunca te pedi nada. Ajuda. Sim, se você não é inscrito, se inscreva no canal, no YouTube, Ambienta da Rádio Federal. Ativa o sininho para você receber a notificação toda vez que subirem as gravações ou toda vez que tiver vídeo ao vivo. Já compartilha para aquela pessoa que você gosta, para aquela pessoa que você não gosta também. Se você não gostou desse episódio, você não gostei, achei uma já manda, gente, porque você mandar, dá ibope pra gente, tá? Então, se você quer mandar pro inimigo, você pode mandar também, dá ibope. Se você ainda não segue a gente no Instagram, segue a gente, @Ambienta Rádio Federal, @Rádio Federal. E se você quiser entrar em contato com a gente para patrocinar esse podcast, apoiar esse podcast, que a divulgação científica chegue para mais pessoas, você pode entrar em contato com a gente no direct, lá no Ambienta Rádio Federal, @Ambienta Rádio Federal no Instagram, ou @Rádio Federal, tudo juntos também no Instagram, ou você pode mandar um e-mail para contato@radiofederal.com.br falando: gosto muito do Ambienta, aquela menina é muito interessante, que ela é doida, mas é muito legal, então quero apoiar o podcast. Então você pode apoiar o podcast, viu? Além disso, se você é uma pessoa física e fala: nossa, Carol, muito legal esse seu podcast, quero apoiar, como faz? Você entra no Apoia-se, que a gente tem lá uma campanha do Apoia-se, apoia.se/ambienta, e você pode apoiar o Ambienta com apenas R$ 9 mensais. Você não compra nem uma balinha, gente. Eu não tomei um café com R$ 9, nem um café, um pão de queijo, R$ 9 mensais, tá? Então você pode apoiar a gente a divulgar a ciência, apoiar essa pesquisadora que vos fala,
né, com uma pesquisadora independente que traz aí esse conteúdo de meio ambiente em diversas esferas desse podcast. E você vai ganhar acesso exclusivo no Zap Zap, que você pode falar comigo diretamente, ao vivo em cores, depois do episódio, durante a semana, sugerir pautas, dar opiniões sobre a newsletter, 2 newsletters por mês, inclusive esse mês de agosto está tudo atrasado. Por quê? Porque eu estou adotando as modificações que me falaram da primeira newsletter. Carol, bota isso, bota aquilo, a gente quer ver mais isso. Olha que legal, então você ainda pode apoiar a transformação da minha newsletter, que vai sair esse mês, atrasado, mas vai sair uma atrás da outra, que eu quis resumir em temáticas de acordo com os episódios que a gente teve esse mês, né? Então, você pode participar das pautas, você tem acesso ao grupo exclusivo comigo, gente. Você pode falar comigo e você tem as newsletters e você ainda apoia, gente. Me apoia, porque vim para cá... Eu falo, não tem almoço grátis, né? Já fiz doutorado em economia, como você bem sabe. Smith fala, não tem almoço grátis. Não tem mesmo, gente. Tem custo para viver, tem custo de transporte, tem custo para comer, tem custo para tudo, né? Gente, a gente já nasce gastando ATP, gastando energia vital. Então... é isso. Então, apoia-se/ambienta. E você também pode ouvir a gente na Orelo, orelo.cc/ambienta, que está lá, Ambienta Podcast, que está lá, que a gente também recebe, se você clicar cliques e compartilhar, a gente também pode ser monetizado. Então, ajude a ciência do seu país, a divulgação científica. É isso, beijo, obrigada. Bom, continuando. Bora lá. Juliano, eu sempre falo, eu vou te chamar de Ju, porque tem o meu amigo Ju que te indicou e eu fico dando tilt aqui, o tic-teco. Se a gente pensar, beleza, a gente está falando de educação, sistema educacional é um mundo, é uma cidade. Essas ações que você falou, ou seja, tanto de ambiente, quanto de social, quanto de governança, consegue chegar dentro de sala de aula ou não? Ou, por exemplo, assim, como que isso chega nos funcionários que estão lá de ponta, os serventes, a galera da cantina, a galera da limpeza, os professores, a galera da secretaria, então, porque é isso, né? Assim, são ações que cada um faz para que você tenha várias ações positivas que vão se somando para entrar ali dentro daquele indicador. Então, como que isso chega? Como que isso é falado? Você poderia dar um exemplo de algumas ações que os professores ou outras pessoas, até mesmo se chega nos alunos ou não. Como que é? Claro. Eu acho que naquela percepção, Carol, de que a ideia da agenda de ESG, a gente conseguir falar com diferentes públicos de stakeholders, levar em consideração a opinião deles, os temas, da mesma forma, para cada um deles é feita uma comunicação de acordo com os temas que são relevantes ou da participação dele naquele assunto. Uhum. Então, por exemplo, para os alunos, a gente chega muito com a parte de conteúdo de educação ambiental, com a parte de direitos humanos, com projetos sociais. Tá? Uhum. Então, a gente costuma organizar com os alunos e com a comunidade, com os professores, a gente faz projetos sociais alinhados com os ODS, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Social do Milênio. Uhum. A gente faz uma ação dos coordenadores, professores e unidades para eles desenvolverem projetos que têm, de fato, impacto social junto com os alunos. Uhum. E como a gente está no país todo, a gente faz essa capacitação e deixa liberado para cada turma, cada instituição fazer, voltado para o que é importante para aquela região dela, para onde ela está inserida, né? Uhum. Então, a gente teve no ano passado uns 1.250 projetos sociais realizados pelas instituições nossas. Olha! Que tipo de projeto? Por exemplo, educação de saúde bucal para a comunidade indígena, próxima à instituição. Então, os alunos de odontologia vão lá, ensinam a questão de educação de saúde bucal, dão material também e fazem esse trabalho. Os alunos aprendem, eles impactam a comunidade e eles fazem um trabalho social. No Rio Grande do Sul, tem um projeto que chama Brasil Sem Frestas. Aí os professores e alunos vão até as comunidades que têm necessidade, né, social, que moram muitas vezes em casas que não têm vedação para o frio e lá fica muito frio. Sim. Então, eles ajudam, de fato, a conseguir fazer uma vedação para o frio. Tem outros que ajudam comunidades detentas de liberdade a desenvolver uma competência nova, plantio, agricultura. Então, cada localidade faz um projeto de acordo com essa necessidade. A gente faz a capacitação do que é um ODS para conseguir estar ligado com essa conexão da temática de sustentabilidade. Então, essa é uma forma como o tema chega para os alunos. Mas quando a gente fala de sustentabilidade e ESG, o que é uma temática importante para os alunos, por exemplo? Empregabilidade. Sim. Né? É um tema que é importante para a empresa
que é um dos fins, né? A gente conseguir educar aquele aluno para ele, de fato, conseguir ter emprego na área de atuação. Então, na matriz de materialidade, empregabilidade é um tema que é importante. E como se chega para o aluno? Aí, diversas formas de conseguir fazer feira de profissões, conseguir para ele dar orientação e a mentoria para ele, de fato, conseguir empregar na área dele, etc. Então, assim chegam para os alunos. Como Uhum. chegam para os demais colaboradores, equipe administrativa, e o time? Aí a gente faz comunicações para a companhia toda das ações, da política, o que é. A gente tem webséries sobre ESG, a gente tem reuniões periódicas, né, nos rituais da companhia, que a gente coloca também a temática de sustentabilidade, tentando tangibilizar para o público como ele funciona. Então a gente vai tentando fazer essa comunicação de uma forma para cada público, porque uma coisa Uhum. é falar para o comitê executivo da empresa, outra coisa é para os diretores, outra coisa é quando chegam nas unidades operacionais. Então, é um desafio, tá? E eu acho que um desafio da agenda de SG é o próximo passo de chegar com a temática de sustentabilidade um pouco mais redonda para os alunos de fato, porque eu falo de educação ambiental, mas às vezes nem todos entendem ainda o que é SG, né? Uhum. Porque está distante Uhum. da realidade deles, a necessidade dele naquele momento é outra, talvez não é aprender sobre SG, mas é conseguir, pô, uma promoção no trabalho, conseguir se inserir no mercado, conseguir. E o perfil do nosso aluno, 90% dos alunos que estão no ensino privado, eles são das classes C, D e E, né? Uhum. Grande maioria trabalha de dia, estuda à noite, mais de 30%, a primeira da família está se formando. Então, a gente ainda tem no Brasil esse desafio de conseguir ter pessoas com ensino superior, né? Quando a gente Uhum. compara com outros países, só para dar um número, países da OCDE tem 44% da população de 18 a 24 anos cursando ensino superior. Uhum. Argentina, Chile, 30, 35%. O Brasil está em 23%. Nó. Então, a Argentina tem poucas pessoas que estão cursando ensino superior, e as pessoas que estão cursando, muitas vezes elas tiveram que trabalhar, tiveram que parar os estudos, estão voltando, ou é uma outra graduação. Então, por isso que a gente fala que simplesmente o fato de trabalhar com um serviço educacional no Brasil já é um grande impacto social, porque a gente acaba levando educação onde as pessoas não têm alternativa e permitindo com que uma parte da população que não consegue acessar a educação pública tenha a oportunidade de fato estar cursando e ter uma graduação e transformar a realidade dela e da comunidade dela, né? Porque a gente sabe os Uhum. impactos que o ensino superior tem, não só na questão de tempo desempregado, de remuneração, mas também, por exemplo, expectativa de vida na primeira infância da criança. Uma mãe que tem esse diploma de ensino superior, a chance do filho dela sobreviver na primeira infância é, sabe, É. 5 vezes maior do que quem não tem, e por aí vai. Então, tem muitos impactos que são indiretos, tá? Mas é isso, acho que é feita uma comunicação para cada um dos públicos. E, por Uhum. exemplo, investidores. A comunicação pública de investidor é muito mais números e como que prova e como que atesta. Colaboradores, o colaborador está no dia a dia, então ele sente se a empresa faz alguma coisa ou não, né? Porque ele está vivendo aquela empresa. Não adianta falar para ele que eu faço, porque ele vai falar, tá, eles estão falando, mas eu não vejo isso no meu dia a dia. Então, tem todos os trabalhos feitos. Acho que é isso, é segmentado uma comunicação para cada um dos públicos para conseguir endereçar o que para eles é importante. Legal. Isso é uma. Eu falo que isso é uma pauta universal, né? Porque assim, a gente conseguir atingir diversos públicos com a mesma informação, porque você não vai dar a mesma informação, é isso que você falou, para os stakeholders, para a galera que está na parte decisória de finanças, ou um diretor de uma unidade, ou os professores, ou o funcionário da cantina, ou os alunos. São públicos diferentes, e isso é um grande. Eu falo que é uma grande lacuna, não é uma lacuna, assim, mas é muito desafiador e é algo que eu acho que no meu ver, obviamente, assim, enquanto aluna de universidade pública federal, que eu fui, né, desde a graduação até o doutorado, eu acho que é quase que uma obrigação nossa da gente conseguir transformar esse conhecimento que a gente vê e que a gente tem contato, que a gente consegue ter acesso por causa da nossa educação. Então, por exemplo, óbvio que você só consegue entender o que é ESG e de todos esses índices, todos esses indicadores de todas as empresas, porque você teve uma educação de universidade federal, na Universidade Federal do Paraná, e conseguiu seguir os seus estudos, né, graças a essa educação, e agora você está colocando esse conhecimento também para o mundo de diversos formatos. A mesma informação de diversos formatos. E eu acho isso
maravilhoso, assim, porque eu acho que, para mim, a nossa obrigação é essa, é o que a gente chama de extensão universitária, que é você conseguir falar para diversos públicos aquele conhecimento que você teve para que todo mundo tenha acesso, ou pelo menos consiga entender. E sim, eu ia falar justamente disso, assim, que como é que uma pessoa que está pensando em botar comida na mesa, ou seja, ter um trabalho e botar comida na mesa, e você está falando de ESG, né? What the fuck, que é isso aí, velho? Eu quero saber disso não, velho. Eu quero trabalhar e botar comida na mesa, sabe? Assim, tipo, a galera... eu acho que é essa lacuna, né, que falta, assim. E que bom que existe esse setor, né, o Cogna Educação, que está em diversos... eu ia falar diversos países, a pessoa está doida. Diversos estados e diversos municípios que chegam a essas diversas pessoas e que vocês mesmo assim conseguem desenvolver projetos que impactam aquela sociedade, né? Que impactam aquele local, porque isso é uma outra coisa também, que é você fazer ações dentro da sua realidade, né? O que nem todo mundo consegue fazer. Às vezes vem coisas padrões e a gente só mastiga aquilo que já é replicado sem pensar numa adaptação local, né? Que é o que efetivamente a gente precisa, né? Bom, você já falou sobre a questão dos alunos. Vocês têm um feedback dos alunos, assim, como que eles se sentem fazendo esse papel, mesmo sabendo que a gente tem essa lacuna social, né, em termos poxa, eu quero trabalho, eu quero comer, eu quero não sei o quê, mas, assim, quando eles se engajam nesse processo de fazer alguma coisa, algum projeto, seja na linha ambiental, seja na linha social, tem feedback dos alunos? Como é que é? Você tem algum exemplo para dar para a gente, assim, como que eles acham, se sentem fazendo esse tipo de trabalho, esse tipo de projetos que são implementados dentro da instituição? Como Sim, é que é? e só puxando um ponto que você falou antes, quais são as prioridades das pessoas naquele momento, né? E a gente já fez vários projetos sociais com parceiros, etc. A gente foi entendendo do que de fato é efetivo. Então, dou um exemplo. A gente fez uma parceria com uma instituição que estava oferecendo bolsas de ensino para pessoas trans, e também Legal. mentoria para elas, né? Qual foi o desafio que a gente encontrou depois de um tempo? Os bolsistas não estavam conseguindo estudar, porque eles não tinham dinheiro para comer, não tinham dinheiro para internet em casa, então não adiantava oferecer uma bolsa, porque a necessidade dele era anterior, eu tinha que ajudar ele a ter condições de sobreviver para ele poder ter o tempo para poder estudar. Então, eu tinha que garantir que ele teria algum tipo de alimentação, moradia e energia elétrica para ter internet, para poder, de fato, ele conseguir usufruir de uma bolsa. E a gente foi aprendendo, a gente tem projetos sociais também, de bolsistas para alunos da rede pública, a gente dá bolsa para eles em escola privada, material de ensino, acompanhamento psicológico, mentoria, etc. Legal. Mas a gente vai aprendendo o formato, porque a gente quer focar alunos que têm um desafio social econômico, né? Que de fato a família tem um desafio econômico, mas se eu pegar alunos que não tiveram boas notas, ele não vai conseguir aproveitar o programa, porque ele vai achar desafiador migrar para uma escola pública, uma privada, e ele vai acabar evadindo. Então a gente estabelece, não, para o aluno poder participar, ele tem que ter uma nota mínima X, porque senão eu sei que entrando no programa, ele vai acabar evadindo pela experiência que a gente teve, e aí acaba... Então a gente foi aprendendo isso, das necessidades, etapa que se encontra. Sobre a tua pergunta do feedback dos alunos, eu tenho um exemplo muito legal. Tem uma disciplina que ela é universal para todos os cursos, que a gente chama de Sociedade Brasileira, né? Legal. E aí, o que a gente fez durante um período na companhia? A gente fez um teste de colocar como atividade de conclusão dessa disciplina, ao invés de fazer uma prova, fazer um trabalho voluntário numa ONG da comunidade dela. Que lindo. Então, a gente fez isso em alguns cursos, depois migrou para todos. Hoje em dia não são todos que estão com o processo, mas vários estão seguindo esse padrão. E o feedback que a gente teve, que a gente calcula, o NPS, né, a satisfação dos alunos com relação a esse projeto, foi acima de 90, porque todo mundo quer fazer projeto social, todo mundo tem vontade de fazer, né, um trabalho voluntário em projeto social, mas a gente nunca encontra o tempo, é difícil, vai como, etc. Então a gente teve um feedback muito positivo, porque eles falaram, gostei muito, porque eu pude ver o impacto na minha comunidade, pude ter a oportunidade de fazer um projeto social voluntário.
A gente mesmo fala que a gente gostaria de fazer, mas não tem a gente organizando pra gente falando, olha, Juliano, tem um núcleo aqui de voluntariado da Cogna, e a gente vai fazer um projeto social de doação de sangue tal dia, e nisso o Juliano Carregado é muito bom, tá? O meu Sim, xará, eu ia que é nosso até dar amigo. esse exemplo, que ele fez agora 2 trotes, né, um em cada unidade, eu acho. Um foi Aham. de doação de sangue, outro de doação de cabelo, né? O que eu acho Ele maravilhoso, é ele um, sempre faz, assim, ele sempre, né? Isso é muito bom. ele é uma referência, porque ele sempre procura muitos projetos. Então, assim, todo mundo tem essa vontade, mas na correria que é o dia a dia, a vida, a gente acaba não conseguindo organizar o tempo para fazer isso. Então, quando tem alguém nos estimulando, nos organizando para caminhar nessa direção, todo mundo gosta, né? Então, mesma Uhum, doação. Talvez seja difícil alguém ir doar todo mês, mas se eu tenho alguém organizando um processo de doação, pô, legal, vou doar porque eu gosto disso, faço parte. Então, o feedback dos alunos é positivo, tá? A gente não teve até agora nenhum feedback que desabonasse a iniciativa de projetos sociais. E um outro exemplo também, eu acho que as instituições de ensino contribuem com a comunidade local, são com os atendimentos comunitários. Então, quando eu tenho cursos de enfermagem, fisioterapia, farmácia, educação física, odontologia, medicina, parte da atividade deles é prestar serviço, né, para aprender como faz atender, né, a população. E eles uhum, fazem isso com professores, preceptores, orientadores, então eles fazem atendimento à comunidade. uhum, Geralmente a preço de custo ou de graça também, dependendo da situação econômica daquela pessoa, daquela família que está pedindo. No uhum. ano passado, Carol, a gente fez mais de 900 mil atendimentos, tá? Olha, É, que no maravilha. país todo. Então, é uma forma que a gente junta a parte da educação, né? Então, o aluno está lá aprendendo, né, sob supervisão, desempenhando sua atividade, ao mesmo tempo em que a comunidade do entorno da instituição tem a possibilidade de ter serviços em que ela ou teria que pagar ou demoraria muito para conseguir o atendimento pela rede pública. A gente até faz um cálculo, eu falei como a gente tem métricas, indicadores para tudo, de quanto que isso desonera o poder público. Então a gente Ah, pega isso é cada serviço interessante. que a gente oferta, pega a tabela do SUS, quanto custa aquele serviço, para entender se eles estivessem fazendo na rede pública, quanto custaria isso para o governo, né? E no ano passado, em 2023, esses 931 mil atendimentos realizados levaram uma desoneração para o poder público de 266 milhões. Então, se Apenas. cada um dos 900 fosse Pouquinho. cobrado, seria uma desoneração de 266 milhões. Nossa, gente, é muito impacto, né? Tipo, é uma parceria, é tipo uma parceria público-privada, né? Digamos assim. Não é bem uma parceria público-privada, mas na verdade é vocês fazendo algo que o governo não consegue atender todo mundo, né? É que no ensino superior acho que foi muito nesse sentido, né? Cresceu muito pelo particular. Quando a gente fala particular, é com e sem fins lucrativos, tá? Então tem as católicas, comunitárias e tem as com fins lucrativos, como a Cogna também é. Mas a gente fala que, assim, pro desafio educacional que a gente tem no país, se a gente não tivesse esse ecossistema de públicas, privadas, com sem fins lucrativos, todo mundo, a gente não vai conseguir ser o país que a gente quer ser, né? E os números Exatamente. que eu te falei que pô, tem país que tem 40% da população com ensino superior. Aqui no Brasil, a gente tem 215 milhões de habitantes, certo? A Uhum. gente tem 70 milhões de brasileiros que não terminaram a educação básica, É. né? Então, a gente tem 50% que terminou, e que tem ensino superior ainda muito pouco, tem ensino técnico muito pouco. Então, Uhum. assim, a gente precisa desse esforço conjunto e dessa parceria público-privado com todo mundo possível para a gente conseguir crescer, porque a educação é o caminho para a gente conseguir, de fato, ser um país mais justo, mais igual, né? E que consiga, de fato, fazer esse desenvolvimento que todo mundo precisa e que a população merece, né? Exatamente. É o capital que transforma, né? O capital humano e o capital intelectual é o capital que transforma, né? Que só a gente só consegue ser um país. Eu falei isso, gente, quando? Eu falei isso essa semana. Eu tenho uma. Esqueci de falar, gente, meu arroba é arroba Carolinidades. Então, toda de manhã eu faço uma reflexão do café da manhã. E eu acho que eu falei justamente disso, assim, a questão do capital intelectual e do capital humano, que são capitais, né, que a gente pode considerar como capital, porque a gente está desenvolvendo, a gente não só está desenvolvendo capacidades, enfim, competências e habilidades na pessoa, mas para mim, assim, é uma das únicas formas da gente efetivamente mudar de classe social por meio do conhecimento. Não só isso, mas também a gente crescer, porque tem duas coisas que ninguém vai tirar de você: tatuagem e conhecimento. Então, sim, opte ser uma badass tatuada e
Por isso que eu falo assim, gente, invista no seu conhecimento, porque isso é uma coisa que ninguém vai tirar de você e que você pode transformar, se autotransformar com conhecimento e transformar outras pessoas na medida que você coloca esse conhecimento para o mundo, né? Então, e a gente também desenvolve economicamente. Isso que você estava falando das questões indiretas, dos benefícios indiretos que você tem de todos esses projetos sociais, dentro da economia a gente fala de externalidades positivas. Então, a educação é uma das que mais produzem externalidades positivas, né? Que indiretamente desenvolve, é isso que eu falei, tipo, gera desenvolvimento econômico. Você tem mais empregos, pessoas mais desenvolvidas, que conseguem pensar criticamente, que conseguem inovar, que conseguem fazer coisas que vão melhorar a sociedade como um todo. E isso que foi por meio do quê? Né? Através do quê? Através da educação. Então, o que a gente chama, né, esse spillover, né, esse derramamento indireto de um local onde tem polos educacionais fortes, chama externalidades positivas. Assim, isso é muito legal. E até, Carol, interessante porque a gente viu durante o período um pouco acho que um pouco do desalento dos jovens com a educação, né? Muitos jovens falando que não querem estudar, que há muito tempo, que não querem ter diploma. Quer Hoje em dia com as ser redes sociais, né? influencer. Querem ser outros caminhos talvez não exijam a educação, né? Então tem um trabalho muito grande para eles mostrar de fato como isso ainda é importante para a vida delas, né? Ou como isso o tempo de desemprego é muito menor de alguém que tem um diploma de ensino superior, a chance de ganhar mais é muito maior. Então tem uma série de desafios que a gente vem enfrentando só você ver a quantidade de pessoas que fizeram Enem, né? Caíram muito ao longo dos anos, agora começou a crescer de novo, quer dizer que tem algum interesse, mas ainda assim é muito baixo, né? Pelo tamanho e pela potencialidade do Brasil. E a gente tem um desafio grande na educação básica ainda, né? Porque o Brasil universalizou o acesso à educação básica, mas a gente não tem educação básica de qualidade para todos, né? A gente vê os dados do IDEB, outros PISA, etc. A gente vê como tem muitos alunos que ainda não estão saindo com a aprendizagem adequada. E esse aluno termina o ensino médio e ele vai ser vai para o mercado de trabalho, né? E aí vem todos os desafios de a gente conseguir ter uma população que de fato tenha a mão de obra qualificada. Então, assim, é um desafio, que nem você falou, né? É um desafio que, se não for com todos participando, a gente não consegue resolver. Né? Não E tem consegue. um amigo nosso que fala, precisa de uma geração para mudar a situação do Brasil, né? E por mais que as medidas de educação, elas levam tempo para ver o efeito, né? Quando É de você longo implementa prazo, uma né? coisa a longo prazo, coisas que prejudicam a educação acontecem muito rápido. Agora, coisas que beneficiam, que melhoram, levam tempo. Então, eu costumo falar, a gente não pode demorar, né? A gente não pode não suprir o nosso dever com essa geração, né? Com essa geração que a gente tem agora, de conseguir de fato ajudar eles a desenvolver o seu potencial da forma possível. Sim, não, é exatamente isso, assim. Eu falo assim, eu estudei economia política, né, também, e dentro do doutorado, e eu falo assim, gente, coisas que deveriam ser política de Estado, ou seja, que não deveria mudar, né, de governo a governo. Um seria investimento de educação. Tipo, investir em educação básica, que foi o que fez vários países se desenvolverem economicamente, mudar o patamar econômico, como Coreia do Sul, como China, como Alemanha. Então, vários países investiram o quê? Educação, 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 educação. Então, à medida que eles investiram em educação, tipo, 20 anos depois, eles viram um grande crescimento econômico no seu país, né? Então, isso aí são fatos que não tem como negar. Então, se realmente fosse uma política de Estado em que tivesse lá a obrigação de desenvolver, a obrigação de investir, sem ser algo que mude a cada 4 anos, né, de mudança de governo e etc., talvez a gente estaria num mundo melhor, né? Pelo menos no Brasil, não sei. Eu acho. E a segunda pauta que seria de meio ambiente, né? Porque é justamente o que eu falo, meio ambiente é algo transversal. Todo mundo, porque a gente está inserido no meio, a gente tem uma biosfera aí toda, a gente está na biosfera, nós pertencemos a essa biosfera e a gente deveria cuidar mais do nosso capital natural, né? Aí falando da linguagem da economia, do nosso capital natural, mas a gente prefere não, mas esses são outros 500, eu estou meio reativa com relação a isso hoje, então eu vou nem falar sobre isso. Mas é aquilo, você acreditando na pauta ou não, você vai ser afetado por ela, né? Exato. E todo ano a gente tem uma crise climática de proporção grande que afeta o país. Vamos lá, pega ano passado.
essa questão daquele período muito calor que teve no ano passado, muito quente, isso afeta o Brasil como um todo, questão de energia, questão de localidade, saúde, afeta todo mundo. Esse ano, a tragédia do Rio Grande do Sul, sabe? Exato. Como que as empresas e as pessoas estão preparadas para esses riscos climáticos que vão ser cada vez mais recorrentes, né? Porque no Rio Não Grande do estão. Sul, não estão. Em menos de um ano, minha família mora numa cidade lá, parte da minha família, que ficou 80% submersa, né? Mas ano passado, nem tinha ficado submerso 2 vezes. Então, assim, todo mundo vai ser afetado. Você acreditando ou não, você vai ser afetado. E a gente tem que levar a sério esse assunto, porque não é só. A gente não consegue separar o ambiental do resto das nossas vidas. Ela está conectada diretamente. E, de novo, quem mais sofre é quem tem menor poder aquisitivo, né? Por isso que é uma questão Exatamente. social também. Quando a Sim, gente vê deslizamento, quando a gente vê enchente e tudo mais, quem mais sofre? Quem mora na periferia, quem mora em situação mais precária, em áreas que estão menos cuidadas, né? Então, é uma questão social, tá? Então, concordo com você 100%, né? A gente tem que cuidar do é. nosso capital natural, tem que estar atento, cada um fazer a sua parte. Não tem como desvencilhar, né? Assim, ou fechar os olhos para isso. Ah, não vou ver isso aqui, não. Gente, não tem mais como. Assim, não existe. E era justamente isso que eu queria chegar, assim. Frente a essas alterações climáticas, e que a gente sabe que a gente agora. Gente, é aquilo que eu falei também no outro reflexão da manhã, que a pessoa pensa demais. A gente já chegou no 1,5 graus. Então, assim, não é assim, e se. Não, a gente já chegou no 1,5 grau, já está aquecido, os mares vão aumentar, a gente vai mudar os ciclos das marés, a gente vai mudar o ciclo de vento. A gente viu aí agora Brasília, a gente teve uma semana de vários dias de fumaça, com dificuldade de respirar. Quem é crise alérgica e asmática, oi, tudo bem? Teve dificuldade de respirar, não pude sair, sabe? Então, assim, a gente tem uns impactos severos na saúde das pessoas. Os rios voadores que vinham com água, veio com fumaça, aí eu só fico pensando, a pessoa que é ecóloga e sabe dos ciclos, eu fico assim, beleza, então vai diminuir o ciclo de água, a gente vai ter menos chuvas e a gente vai ter chuva ácida. Quando a gente tem chuva ácida, a gente pode ter menor produção agrícola, porque isso interfere, você tem espécies que são extremamente sensíveis, você pode ter aumento de pragas, enfim, cataclisma, sabe assim, cataclisma. Então é isso que a gente está vivendo. E, enfim, mas o que a gente tem que fazer? Tá tudo errado? Não, mas assim, a gente precisa de ter medidas de adaptação. Uma vez que a gente sabe que a gente tem esses dados e que as coisas estão indo para esse caminho, como que a gente pode adaptar e também mitigar? Eu falei no meu primeiro episódio sobre adaptação e mitigação. Então, como que a gente pode adaptar essas alterações que já estão vindo, que já estão chegando, e como que a gente pode mitigar, diminuir os efeitos dos gases, etc., para que as futuras gerações, não a gente já vai ter morrido mesmo, as futuras gerações possam aí enfrentar ou a gente ter essa diminuição. Então, frente a isso, ou seja, frente às alterações climáticas, é isso que a gente viu, que está tudo acontecendo no Brasil, em vários locais, como que você vê a importância, não só a importância do ISG e a importância desses projetos, e se estão também dentro da educação, e se essa temática está sendo trazida também, por exemplo, no tripé de ambiente? Como é que isso está sendo visto e efetuado dentro das instituições de ensino? Olha, eu acho que essa questão do risco climático está ficando cada vez mais clara que ela vai ser recorrente e que tem que as instituições e as empresas estarem preparadas, né? Então, por exemplo, até pouco tempo atrás a gente não tinha uma política de risco de crise climática, etc. Então a gente está estabelecendo políticas para ter um processo para saber como atuar nesses casos. Se tiver numa município, numa instituição nossa, qual que é o procedimento, né? O que o diretor faz, quem que ele procura ajuda, como que a Pois gente é. se organiza, como que a gente consegue responder isso de forma rápida, né? Criar um grupo de gestão de risco para conseguir endereçar. E a gente teve muito aprendizado, até com a crise que teve no Rio Grande do Sul, a nossa faculdade lá em Guarda de Caxias do Sul virou um centro de distribuição junto com a Cruz Vermelha e com a Defensoria Pública, por causa da localização e do espaço. Então a gente conseguiu Legal. ajudar mais de 1 milhão de pessoas ali na região com os conteúdos farmacêuticos, medicinais, doações que foram feitas. Então Uhum. isso já virou um aprendizado para a gente aprimorar a nossa política para caso ocorram situações como essa no futuro. Então, assim, eu acho que as empresas estão começando a levar mais a sério e ver como isso tem impacto sim no dia a dia e na vida delas. Mas eu Uhum. acho que a gente ainda tem muito a avançar e a aprimorar, tá? Por isso que essa cobrança é importante. Essa cobrança enquanto consumidores, enquanto colaboradores, enquanto pessoas que fazem parte da sociedade, de exigir que as empresas, de fato, olhem para isso, estejam atentas a isso
de exigir que o governo cobre isso também, cobrar isso do governo, porque é a nossa demanda, é a nossa pressão que faz as coisas continuarem avançando, né? Uhum. Então, todos nós somos influenciadores, de certa forma, no ambiente que a gente vive, né? Sim. Alguns com um impacto, uma influência maior ou menor, mas a gente consegue influenciar. Então, tem tanto aquela frase que o exemplo arrasta, né? Então, a gente cuidando disso no nosso dia a dia, a gente fazendo a nossa parte, claro que é importante, mas a gente cobrando quem tem um alcance maior, um poder maior para fazer isso também é importante, sabe? Então, Uhum. eu acho que sim, as empresas estão olhando, estão procurando entender como atuar e como colocar isso dentro da agenda de SG, né? De forma que Uhum. seja algo coerente, concreto, que tenha um resultado. Mas acho que ainda tem muito a avançar, tá? Acho que tem setores que estão mais avançados em temática, setores que estão menos avançados. Acho que a gente ainda tem muito para continuar evoluindo enquanto empresas no Brasil como um todo para conseguir lidar com essas situações. É isso que eu ia perguntar, assim, porque a gente está vendo não as adaptações, mas as ações das mudanças climáticas muito rápido, já chegando, extremos climáticos, enchentes, seca pra cacete, igual que tá aqui, né? Tá muito seco, né? Brasília começou a ficar seco, sei lá, em maio, gente, já tá muito seco. Então, assim, o que eu vejo, por exemplo, dentro de análise de políticas, né, que eu já fiz, é que a gente tem as ações acontecendo do meio ambiente muito rápidas e a gente não consegue fazer isso se tornar ações práticas e rápidas dentro da sociedade. Por quê? Porque envolve vários setores, envolve discussões, envolve, obviamente, interesses além de interesse público, né? Então, assim, o que eu fico pensando é essa demora, ou seja, esse gap, essa lacuna entre ações que estão acontecendo de meio ambiente e mudanças do clima com aquilo que tem que ser feito diretamente ali no front, você acha que isso dentro de empresas seria mais rápido ou não, assim? Como é que você vê isso, assim, essa lacuna? É, eu acho que, e aí falando como cientista social, né? Porque quando a gente tem temas que o impacto é difuso, é mais difícil uma atuação e uma assertividade, né? Uhum, uhum, Então, quando a gente fala de meio ambiente, é uma coisa que afeta todo mundo, né? Afeta todo o país, todo o globo. Como que a gente consegue isolar na ação de uma pessoa, uma empresa, um impacto específico para ela, uma coisa difusa, né? uhum, Então, eu acho que é preciso procurar mecanismos, tanto de regulação quanto de incentivo positivo para as empresas conseguirem, de fato, atuar de forma mais rápida e séria nesses assuntos, né? uhum, Que nem a gente uhum. disse, as empresas também vivem nesse ambiente de várias urgências, né? Tem várias Sim. frentes de ações, várias urgências, e sustentabilidade ela não pode ser visto como mais uma, mas tem que ser visto como uma estratégia transversal junto com a sustentabilidade financeira, né? A Uhum, sustentabilidade também da organização como um todo. Mas acho que tem que ter tanto trazer isso por meio da regulação, acho que não tem outras formas, não seja o governo obrigando, impondo certas medidas para as empresas de fato avançarem, porque muito que a gente faz, e que eu falei que a gente faz, é boa prática, né? Ninguém sim. me obriga a ter uma meta, ninguém me obriga a publicar um relato integrado com auditoria como a gente faz, sabe? Ninguém obriga Uhum, essas coisas. A gente faz, a gente entende uma boa prática e a gente acredita no que a gente está propondo, e por isso a gente está indo além do que a regra nos pede. uhum, Mas aumentando a regulação é uma coisa positiva e às vezes é pensar em incentivos positivos para as empresas também fazerem isso, né? uhum, Então, se elas tiverem ações, o que acontece geralmente, se tiver um programa que parte do imposto pago pode ser direcionado para ações ambientais, sociais, etc., né? Aí eu uhum, consigo juntar um aspecto positivo desse impacto para conseguir lidar com o tema. uhum, Mas eu acho que é muito isso. A gente teve só a gente vê durante a Covid, né? Durante a Covid teve uma mobilização social enorme, né? uhum. Muitas doações, muitas ações, projetos, etc., porque o período necessitou. Agora, no Rio Grande do Sul, também teve uma mobilização social enorme. Muita gente indo lá, trabalho voluntário, doações feitas, etc. Mas acaba sendo pontual, né? Acaba Sim. sendo naquele período da crise e depois o tema some. Na período da crise, depois some. Depois Talvez o povo melhore um pouco, né? Mas esquece. some. Ah, não vai ter mais que sim. Como que a gente torna isso mais perene, né? Então, acho que dando atenção, essa cobrança por parte de todos, regras, políticas de governança, acho que é o que fazem com que isso consiga, de fato, ficar presente na empresa. Porque, se falar em empresa, se ela não conseguir sobreviver financeiramente, ela não consegue fazer o resto, né? Então, ela sempre vai olhar para essa questão financeira, pelo menos. Ela tem que estar verde, né? Uhum, uhum. Ela conseguir, de fato, prestar atenção pelo todo o outro. Porque se ela estiver sempre no vermelho, a não ser que ela seja uma startup, né, que está só queimando para conseguir crescer, ela não Uhum. consegue desenvolver ações
com relação às outras frentes. Então, eu acho que são diferentes estratégias, tá, Carol? Voltando, acho que Sim. a gente não tem uma bala de prata, mas acho que tem esses diferentes stakeholders, as diferentes ações necessárias, e a gente tem que encontrar um caminho enquanto sociedade de deixar o tema ser mais perene, né? De não ser só em períodos de crise que a gente endereça uma situação. Legal, legal. Obrigada, Juliano, pelas suas palavras. Eu queria... É um momento de divulgação agora. Você quer divulgar seu @, quer divulgar seu trabalho, enfim... Fala aí, seu @, divulga o que você quiser. Esse é um momento de divulgação. Isso é seu. Esse é um momento de brilhar. Não, eu queria agradecer, né, o espaço e a oportunidade dessa troca. Que bom que aconteceu. Obrigado por ter aceito a gente fazer online, né, porque não consegui prever essa questão da Covid. Eu não tenho um @ que eu uso público hoje em dia, mas a gente tem um site de ESG. Legal. Então, a gente tem um site que chama esgcogna.com.br, tá? E lá a gente tem nosso relato integrado, tem nossos indicadores, tem as nossas metas. Tudo que eu falei aqui para vocês, a gente traz lá no site. E eu recomendo, se quiserem acompanhar, quiserem entender mais, quiserem ver de fato isso, concretizando o que eu trouxe para vocês aqui hoje, sobre como uma empresa, o setor de educação, de capital aberto, lida com esse tema, tá tudo lá de forma bem extensiva e transparente. Enfim, eu fico à disposição, tá? Não tenho @, porque não tenho @público, se quiser me adicionar no LinkedIn, fico à disposição para conversar com todo mundo, etc. Mas eu agradeço o espaço e para mim é um privilégio, tá, Carol? Porque gosto muito do assunto, gosto muito da perspectiva que você traz sobre o assunto, e eu acho que a gente tem uma visão muito em linha com relação à educação, né? Que a educação é o caminho, e educação e sustentabilidade, acho que são dois pilares que juntos têm uma potência muito grande para a gente conseguir, de fato, virar um jogo em algumas frentes que a gente tem no país, como desigualdade e outros temas, tá? Nossa, com Só certeza. queria agradecer. Não, eu que agradeço. Muito obrigada pela disponibilidade. A gente está encerrando, mas calma, porque ainda tem um episódio, uma parte aqui do programa que vou até perguntar para você, Juliano. Tem duas. Ai, gente, já me esqueci. É isso. Tem duas partes. Tem o dia do Você Sabia e tem o dia da história de pesquisadora de campo, ou pesquisador de campo. Então, hoje é o dia da história de pesquisador de campo. Aí eu vou perguntar, é aquilo assim, se vira nos 30 mesmo. Mas se você não tiver nenhum para falar, eu tenho, porque eu sempre tenho. Eu fui pesquisadora de campo por muitos anos, então eu sempre tenho alguma história hilária, ou uma história divertida, ou embaraçosa, ou polêmica para contar sobre trabalho de campo. Então eu queria saber de você, se você tem alguma coisa que você já viveu, assim, que foi engraçado, que você... não sei como é que é a vida de um cientista social, mas assim, se alguma coisa embaraçosa que você já passou ou não, você tem assim de bate pronto na sua cabeça. Carol, eu devo ter, tá? Mas talvez eu tenha bloqueado algumas também para não ter que ficar revivendo esse momento. Eu não estou lembrando agora de uma situação específica. Na época do curso de Ciências Sociais, a gente fazia muita pesquisa de campo, né? Na pesquisa científica. Então tinha entrevistas e outras coisas, levar porta na cara e outras situações assim era comum. Mas eu vou ficar te devendo uma, porque eu não tô. Você me pegou agora, assim, de uma hora, eu não consegui pensar em nenhuma que eu consiga trazer aqui para vocês. Não tem problema. Então eu vou contar a minha, né? Porque é isso, gente. A gente está aqui para passar vergonha mesmo. A minha história hoje é de Ecologia do Campo do Pantanal. Eu fiz ecologia, sou mestre em ecologia da Universidade de Brasília, e você tem uma disciplina que é obrigatória, que é Ecologia de Campo, que a gente vai para campo, passar um mês no campo e desenvolver vários projetos diários, tá? Então a gente tinha que, na noite anterior, fazer uma pergunta de pesquisa, no dia seguinte coletar dados de manhã, processar esses dados à tarde e apresentar à noite. Aí, na noite, naquele dia, ainda assim, a gente tinha que juntar com o grupo, ter uma nova pergunta, e assim, todo dia assim. Então, na Universidade de Brasília, você tinha a possibilidade de fazer dentro do Cerrado, né? Na Universidade de Brasília, eu acho que era não sei se era no IBGE ou se no Jardim Botânico. Você tinha a possibilidade de fazer com a UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no Pantanal, ou na Amazônia, eu acho que tinha uma também na Caatinga, não sei. Eu escolhi ir para o Pantanal, porque eu falei, eu quero ver bicho. Se você quer ver bicho, gente, você vai para o Pantanal. Agora não, porque está tudo queimando, está todo mundo morrendo. Eu não sei como é que vai estar lá. Ai, que tristeza. Mas, enfim, tristeza. Eu falo tristeza de sacanagem, tá, gente? Mas é tristeza.
Enfim, eu fui, isso era 2005, então consegui ser selecionado por curso de campo, só tinha eu da UNB, então eu fui, né, na cara e na coragem. E aí a gente tinha várias pessoas de vários locais, metade das vagas era para o pessoal da UFMS e metade das vagas era aberto para o Brasil nesses outros consórcios de Universidade Federal. E aí, era isso. A gente passou uma semana na Fazenda Rio Negro, sim, que foi filmada a novela Pantanal. Uma semana na Fazenda Rio Negro, uma semana no... já me esqueci. Em Umirim, isso. NH e Umirim. E 2 semanas no Miranda Bobral, que é um rio, que era na base de estudos da própria UFMS. E, assim, as casas eram suspensas, era uma palafita, porque justamente no período de cheia, que lá fica cheio mesmo. Agora, a gente estava na seca, a gente foi em setembro, seca, assim, ó, capeta. E aí, a gente, na última semana, a gente ia fazer o projeto individual. Então, na última semana, cada um ia desenvolver um projeto individual. E aí, eu e uma amiga minha, a gente eu dei a ideia da gente fazer com Jassanã, que a gente já contou aqui no episódio da Ju, que Jassanã é uma ave que ela tem um sistema de acasalamento diferenciado, porque é uma fêmea com vários machos e ela defende o território. Aí eu falei assim, não, eu quero fazer com Jassanã, vamos ver onde é que tem. Então, no primeiro dia foi de reconhecimento da área. No primeiro dia dessa semana, vamos reconhecer a área para ver onde tem Jassanã e onde eu posso ficar sentada lá observando, porque observar comportamento é isso, você senta lá e você fica lá, ó, horas e horas, segurando seu xixi para você ver o bicho, ele se comportando, ver como é que ele está comportando. E foi eu, uma amiga minha, porque essa amiga minha também estava interessada, que hoje é grande professora e pesquisadora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que ganhou o prêmio L'Oréal de pesquisa de mulheres. Beijo, Letícia, se você está me ouvindo. E foi então eu e ela lá. E a gente está não aqui, porque tinha um alagado, tinha uma poça lá, então as Jassanã são aves limícolas, elas ficam em áreas que tem esse pocinho, que tem esse pântano, esse chap-chap. E aí a gente está lá e tal. Aí daqui a pouco a Letícia só falou assim, Carol, olha ali! Aí eu olhei, gente, cervo do Pantanal. Cervo do Pantanal é um bicho, é um mamífero, que ele parece um veado, mas é um veado grande. É um cavalo, gente. É do tamanho de um cavalo. É sério, é do tamanho de um cavalo. E aí a gente foi devagarinho. Detalhe, a gente tinha sido deixada lá e iam passar na estrada que deixaram a gente já estava dentro, assim. Então, estava longe da estrada, ia passar tal hora, falou, tal hora a gente passa. Beleza? Beleza. Cara, isso já estava perto da gente, de passarem para buscar a gente, né? De passar lá com a Toyota. Aí a gente foi ver o cervo do Pantanal, porque 2 biólogas, vamos lá. Aí a gente foi devagar, a gente foi ver o cervo e tal. Gente, não era só um cervo, eram 3. Eram 2 cervos machos testando a galhada, eles tinham as galhadas, estavam testando a galhada, assim, e tinha uma fêmea, um cervo fêmea, assim, afastado, olhando para a gente. Os machos cagaram para a gente, assim, nem prestaram atenção na gente, porque a gente chegou devagarinho e sentamos, agachamos, né? Agora, a cerva estava olhando para a gente, assim, olhando. E eu olhando no relógio, eu falei, Letícia, a gente tem que ir, porque a gente vai perder o horário. Não, vamos ficar aqui mais um pouquinho. A gente ficou, a gente tirou foto e ficamos vendo as 2 babando. Ai, gente, que lindo, não sei o quê. Tá, daqui a pouco a gente só vê assim longe, assim, na estrada, assim, ó, a Toyota passando. Aí eu falei, fudeu. A gente vai ficar aqui, a gente não vai voltar mais, vai. E a Letícia, Carol do céu, ela é mineira, né? Mineira, Carol do céu, a gente vai ficar aqui, a gente tem que voltar a pé, a gente vai morrer, tá muito seco, não sei o quê. Eu falei, não, Letícia, tá tudo bem, eles vão ver que a gente não estava aqui, então eles vão chegar na base, vão ver que a gente não está lá e vão voltar. Isso era meio-dia, mais de meio-dia, a gente estava morrendo de fome, aí a gente foi andando. Então a gente voltou para a estrada, lógico, fomos as únicas. Foi ótimo, porque nós fomos as únicas a registrar o cervo. Ninguém mais viu o cervo, só a gente. Então, a gente tirou foto naquela época, gente. Era foto com máquina digital ou máquina de filme. Eu tinha máquina de filme, tá? Então, assim, só para vocês verem aí a época que é, 2005, tá? Então, e aí a gente fomos voltando, andando na estrada, ai, vamos morrer, porque, gente, era sol a pino, na seca, é areia, e a gente voltando com fome. E a Letícia, Carol, a gente vai morrer, a gente não sei o quê, vai vir uma onça que não sei o quê, rarará. No final, encontraram a gente, lógico, 1 hora depois que eles voltaram, porque era longe, estava longe da base, e voltaram, deixaram comida pra gente, porque a gente ainda tinha risco de perder o almoço, porque tinha horário do almoço. Então, é tipo coisa de exército, assim, tem horário para almoçar, tem horário para tomar café, tem horário para jantar. Então, horário do almoço, deixaram comida pra gente, lógico, a gente chegou lá, a gente tomou um esporro,
dos professores. Como que vocês fazem isso? Não é para ficar longe, não sei o que. E a gente estava vendo o cervo, pô, não sei o que. Enfim, deu tudo certo. 2 dias depois, a gente passou para buscar, na mesma área, na mesma estrada, uma amiga que estava fazendo também um trabalho na estrada e ela estava sentindo que ela estava sendo seguida. Gente, lá tem onça, tá? Onça pintada. E a gente já tinha ouvido à noite a onça arranhar assim a árvore. A gente ouviu isso quando a gente estava na base. Na mesma estrada que a gente voltou andando a pé, no sol a pino, durante 1 hora nessa estrada, 2 dias depois a gente viu as pegadas de onça atrás, as pegadas da minha amiga. Dos pés. Ela andando e as pegadinhas assim da onça exatamente atrás, assim. Que a gente passou para buscar ela à noite, 2 dias depois. Aí no 3º dia de manhã a gente viu essa cena, a gente até tirou foto, assim, tipo, a pisada dela e a pisada da onça atrás. Ou seja, eu fugi e ela também fugiu de ser comida por uma onça no Pantanal. Foi ótimo, gente. Essa é a história, tá? Então, segura aí para você que quer ser um pesquisador de campo, um biólogo de campo, um ecólogo de campo, você vai passar por isso. Mas é muito legal, é muito divertido. Lógico que a gente conta a história, porque a gente sobreviveu, a gente não foi comido por onça. Não conheço pessoas que foram comidas por onça. Teve um amigo meu também que trabalhou na Amazônia, que também viu uma onça de cara, assim, e deu tudo certo. Lógico que ele correu, enfim. Mas tá todo mundo aí vivo para contar a história. É isso, gente. Queria finalizar, aproveitar para você seguir a gente no canal de novo, ativa o sininho, faz tudo o que você tem que fazer para essas informações chegarem a mais pessoas. Segue a gente, @Ambienta Rádio Federal no Instagram, @Rádio Federal também no Instagram, e segue a gente no YouTube. Acessa lá o que o Juliano falou, e é sgcogna.com.br. Eu quero agradecer novamente o Juliano, muito obrigada por você ter aceito o convite desde junho desse ano, né? A gente demorou aí para a gente conseguir ajustar as agendas, e é por isso que eu falei, não era uma Covid que eu ia impedir de você participar aqui desse programa. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pelas informações que você trouxe para a gente, que foram maravilhosos, né? Então, se você quiser deixar aí mais algum recado para a galera, agora a gente efetivamente está finalizando. Deixa aí seu recado. Eu só queria de novo agradecer o espaço, a oportunidade. Demorou, mas deu certo. Obrigado, Carol, pelo convite. Fiquei pensando aqui se lembrava de algum caos, mas não lembrei. Então, se em algum momento lembrar, eu te mando por assim escrito que depois, acabar esse episódio, você vai lembrar, tenho certeza. Sempre assim. Eu te mando por escrito e em algum momento você traz aqui pro pessoal. Legal. Mas eu acho que é isso, pessoal. Acho que a mensagem final é: ESG é como o tema de sustentabilidade está sendo chamado, mas eu acho que essa pauta não vai regredir, vai só avançar. Pode ter outra nomenclatura daqui a pouco, mas acho que sustentabilidade é uma realidade e vai cada vez mais ser importante para a nossa sociedade. E aqui a gente entende que educação é o caminho para isso. E fico à disposição. Acho que a gente tem muito interesse na pauta de discussão educacional e de sustentabilidade. Vocês vão ver isso nas nossas redes. E obrigado pelo espaço de contar um pouco do ponto de vista, né? Porque acho que as pessoas às vezes não têm essa percepção do que é feito, do que é a agenda de ESG, como que a gente lida com ela, e toda oportunidade que a gente tem de poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, a gente aproveita porque é quão rico é. Então, só agradecer e desejar um bom final de semana para todos e um bom dia. Muito obrigada, Juliano. Você tem alguma dúvida, Vitor? Tem comentário aqui, ó. Camila. Eu ia falar sobre esse comentário aqui da Camila. Cara, ela falou bem assim, Carol para presidente. E aí? E ela depois falou que é a melhor coisa do mundo é ir para o campo. E parabéns, Carol. Muito interessante ouvir o Juliano entender melhor o ESG no mundo corporativo. Eba, muito obrigada, Camila, querida. Um beijo para você. Muito obrigada pela audiência. Você que vai ouvir depois deixe seus comentários. Muito obrigada, Vitor. Você tem pergunta? Você não tem pergunta? Não, tranquilo. Hoje você está de boa. De boas. Então tá bom. Muito obrigada a você que assistiu a gente, vai assistir ou ouvir depois. Um beijo e até o próximo sábado.